Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Na proximidade de Pentecostes, nos ocupamos na oração, na reflexão, na elucidação da fé, a nos perguntar sobre o Espírito Santo de Deus, o outro prometido pelo Cristo, o outro que foi soprado pelo ressuscitado, inaugurou a igreja, a conduz, a santifica e está dentro dela como força que nutre, projeta para Deus. Esse Espírito Santo, nem sempre nomeado como Deus, está presente nas Sagradas Escrituras como Deus que cria, como Deus que acompanha, como Deus que ouve o grito do seu povo, como Deus que liberta esse mesmo povo, que adota esse povo, como Deus que fala através dos profetas, como Deus que unge os seus líderes para conduzir esse mesmo povo à fidelidade da aliança e ao desdobramento desta aliança. E é esse mesmo Deus que se revela no projeto do Filho de Deus na nossa humanidade, que o acompanha, que o conduz e que é revelado pelo Cristo como um outro em Deus. No Antigo Testamento, a força, a dinamis, o poder de Deus que cria, é entendido no vocábulo ruá. Embora nossos irmãos hebreus no Antigo Testamento não tivessem condições para chamar esta força, esse vento de Deus, de Espírito Santo, sabemos que na revelação do Cristo, esse Espírito é uma pessoa, um sujeito em Deus. Esse Espírito que está presente no mundo, assim como o Pai, assim como o Filho, e no seu tempo foi revelado, e mais do que revelado, derramado sobre o mundo. Esse Espírito presente na criação está presente também na profecia, está presente na sapiência do povo hebreu e vai fazendo a sua pedagogia revelatória ao longo dos séculos, dos milênios, até chegar à sua plenitude na pessoa, na figura, no discurso, no fazer do próprio Filho de Deus encarnado. Se o Espírito é o último a ser nos dado e conhecido pela obra e pelo sopro do ressuscitado, sabemos também que ele antecipa, trazendo a compreensão do Verbo. É ele quem faz acontecer a encarnação. É ele quem acompanha a infância, a juventude e a vida adulta antes do ministério público, durante o ministério público e em todos os momentos da vida de Jesus. E é esse mesmo Espírito que é anunciado, nomeado pela pessoa de Jesus como um sujeito de ação em Deus. Esse Espírito, ele mesmo, na sua missão, não quer ser muito conhecido,
porque ele não se remete a si mesmo. A sua missão divina é sempre fazer-nos crer na pessoa do Filho, seguir a pessoa do Filho para chegar até a pessoa do Pai. Ou seja, o Espírito que não fala, mas que promove a palavra, que fala através da palavra humana, não se remete, não se prega a si mesmo. Ele sempre, no seu silêncio eloquente, nos aponta a obra da salvação, o seguimento de Cristo e o nosso itinerário para o Pai. O Espírito é assim, discreto, silencioso, humilde e também se esvazia para assumir a nossa história como sua história. É tão difícil a compreensão do Espírito em Deus e do Deus Espírito que somos chamados, por conta da simbologia, da mediação simbólica, a atribuir ao Espírito figuras de linguagem de compreensão. Se ele é um Espírito, é um sujeito invisível, diferente do sujeito que é o Pai, diferente do sujeito que é o Filho, e que causa ainda estranheza e dificuldade, porque a palavra Pai e a palavra Filho nos remetem a um círculo de familiaridade. O Pai tem um rosto, o Pai tem uma voz, o Filho tem uma visibilidade, tem um projeto, se encarnou, tornou-se tangível, acessível, fala, ouve, toca. Mas o Espírito continua sempre no seu mistério de Espírito. É sem rosto, sem visibilidade e também, ao contrário do que muitos espiritualistas dizem, também não fala, não tem voz. O que o Espírito fala é falado na palavra, na voz, na fala de outros. Falou pelos profetas, fala através de nós, mas nunca de si mesmo e nunca para si, mas sempre como nós em Deus, como nós em nós mesmos. Essa revelação vem de um período longo, passando pelas coisas da natureza, pelo Espírito no homem, pelo Espírito em Deus, pelo Espírito de santidade em Deus e depois como o próprio Deus. Olha a beleza da revelação, demorada, histórica, enquanto história de amor de um povo que ultrapassa gerações e mais gerações para chegar até a plenitude revelatória do homem Jesus de Nazaré. Se queremos entender esse Espírito que gerou a Igreja, que nos manifestou a vida, que nos despertou a palavra, que nos configurou como comunidade, como gera, defende, aponta para a plenitude toda manifestação de vida, devemos buscá-lo sempre na sua relação com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, aquele que chamou o Deus do Antigo Testamento de papaizinho na sua intimidade. Logo, é nessa grande festa de Pentecostes que acolhemos o Deus Trinitário, o Deus de amor, o amante, o amado e
próprio amor em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.